Lucas, a nossa entrevista é um oferecimento de Dalcar Indústria, desenvolvendo soluções para melhorar a vida das pessoas. Nesta segunda-feira eu recebo aqui no estúdio o professor de Ecologia Jackson Preus. Ele é o coordenador do Núcleo de Estudos em Vida Selvagem do curso de veterinária da UNOESC, uma estrutura que existe desde 2014. O trabalho que esse núcleo faz é mais antigo. O professor Jackson desenvolve essa atividade com a Polícia Ambiental desde 2009. O trabalho é para oferecer tratamento para animais selvagens que, por alguma razão, sofrem ferimentos tanto naturais quanto pela ação humana. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Professor, como é que funciona exatamente o trabalho de vocês? Que tipo de atendimento vocês conseguem realizar sempre que um animal selvagem é encaminhado para o núcleo? Boa tarde, professor. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes. Então, o Núcleo de Estudos em Vida Selvagem, mais comumente conhecido como NEVS, ele tem por objetivo promover a elevação do conhecimento frente à conservação da biodiversidade, principalmente da fauna, dos animais, da proteção da fauna. Então, esse núcleo ele surgiu juntamente com o curso de Medicina Veterinária da UNOESC, onde que ele tem o objetivo a preservar esses animais, a conservar a sua forma, a sua ecologia e muitas vezes devolvê-los ao ambiente natural. Muita gente participa hoje do núcleo, professor? Então, eu e mais alguns professores do curso de Medicina Veterinária, somos em torno de 6 professores, eu mais envolvido com a parte da ecologia desses animais e reintegração do ambiente natural, e os professores da Medicina Veterinária com o tratamento. Por exemplo, alguns desses animais vêm com a asa quebrada, com fraturas expostas, providas de atropelamento ou até mesmo maus tratos. Muitos desses animais são maltratados, por exemplo, papagaios que vêm do Mato Grosso, eles vêm dentro de caixas, no compartimento de carros, então esses animais são tratados, para novamente voltar ao ambiente natural. Vocês já cuidaram de muitos animais nesse tempo todo, professor? Olha, não temos um dado, uma estimativa ideal ainda, mas acredito que seja mais de 1.000 animais, muito mais. Esses animais normalmente vêm em grande número. A apreensão de aves, normalmente, por exemplo, já tivemos casos de apreensão de papagaios que vieram em caixas de papelão com mais de 60 animais dentro de uma caixa. Então, esse número é muito grande. Nossa região sofre muito com isso. Bom, no caso das aves, além de papagaios, que por sinal é um animal que a gente vê muito por aí, que é tirado do seu ambiente e levado para uma gaiola, acaba virando um bicho doméstico. O que não é o ideal, convenhamos. Mas além de papagaios, que outras aves vocês já passaram pelas mãos de vocês, professor? Então, Tiago, aqui na região sofremos muito casos de animais que são colocados em gaiolas para canto, como animais canoros. São aves como o azulão, trinca-ferro. Esses animais são retirados do seu ambiente natural, aqui mesmo na região, e são colocados dentro de uma gaiola, para que, de certa forma, agrade o seu proprietário, de certa forma, e cante o dia todo preso dentro de um compartimento fechado. Então, esses animais são presos e, por eles voarem, por exemplo, 50 quilômetros por dia, em alguns casos, são aves que se deslocam por longas distâncias, quando tu coloca ele dentro de uma gaiola, ele se bate tanto que ele acaba se fraturando todo, Chega com o bico todo quebrado, com as asas, Então, esses animais sofrem os mais diversos tipos de maus tratos. E o que acontece geralmente? Os animais, eles são levados para vocês porque foram apreendidos durante... e aí, se eu estiver errado, me corrija, professor, durante o tráfico. Exato. Ou aquela pessoa que colocou o bicho na gaiola, ela acaba também recorrendo a vocês, dada a gravidade ali da situação, por exemplo, dos ferimentos do animal. O que acontece mais, professor? São ambos os casos, Tiago? As pessoas levam esses animais quando se deparam que ele não tem mais condições de ficar em cativeiro. Tivemos um caso de uma jaguatirica que um certo indivíduo aqui na cidade de São Miguel do Oeste encontrou esse animal
próximo à sua casa, era um filhote, achou que era um gato, levou para casa. Começou a alimentar esse animal, dar leite, todos esses alimentos de felino. O animal se tornou um felino adulto, uma jaguatirica, e acabou atacando o proprietário. E ele, em contrapartida, entrou em contato com a Polícia Militar Ambiental, onde que foi recolhido esse animal e destinado ao local correto. Né? Esse caso é recente, professor? Não, acredito que foi no ano de 2009. 2009, né? Curioso esse caso, né? São vários casos interessantes aqui, né? Principalmente, como eu tinha citado, as pessoas encontram esses animais, mas muitas vezes compram. Né? Por exemplo, para vir um papagaio do Mato Grosso, alguns casos de animais são colocados dentro de tubos de PVCs, escondidos no fundo da mala, né? E são trazidos numa distância aí gigantesca, sem água, sem comida. Então, eles capturam um grande número de papagaios para que apenas um chegue vivo. Né? Então, mais ou menos uma estimativa de 10 animais que se recolhem no Mato Grosso, um chega vivo aqui em péssimas condições, né? Debilitado, maltratado. Também é comum aves como araras ou papagaios se quebrar o osso do peito, o externo, para que ela não grite no transporte e a fiscalização não encontre ela. Então, todos esses ferimentos são tratados por nós para que novamente esse animal seja reintegrado. Pô, são situações extremas, né, professor? Não, esses são alguns exemplos. Temos casos mais graves, né, que, se eu citar aqui, chegam a ser engraçados ou até mesmo muito mais preocupantes. Não se entende muito bem qual a finalidade. Claro. Tem o episódio da cobra, lá da gruta, que foi você quem recolheu. Esse também aparece aí entre os casos mais inusitados que vocês já tiveram, professor? Esse caso é famosíssimo, né? Foi no ano de 2010, se eu não me engano. Em uma certa noite, fui contatado que havia uma sucuri no centro da cidade de São Miguel do Oeste. Esse animal estava já morto, né? Mas foi liberado, era uma sucuri de 3 metros, e foi liberado nesse ambiente por algum motivo que não se tem muito claro qual é. Né? Então, há várias histórias que esses animais são trazidos para a nossa região. Tem histórias que existem sucuris aqui no Rio das Antas, no Rio Sargento, mas não se tem certeza. Né? Há indicativos biológicos que esse animal não se adaptaria às nossas condições. Então, a gente não tem certeza, mas não duvidamos da capacidade humana. As pessoas podem trazer esses animais, sim, né? Claro. Desses animais todos que já passaram pelos cuidados de vocês, quais deles fazem parte da nossa fauna, que são animais aqui da região, que nessas áreas de mata eles são encontrados, hein, professor? Então, Tiago, na nossa região não se tem muitos fragmentos florestais atualmente, né? Não se tem grandes fragmentos florestais. Só para ter uma ideia, o nosso maior fragmento florestal é uma área que pertence ao Exército. Ele tem 400 hectares. Todos os outros fragmentos florestais são fragmentos pequenos. E não se tem muito mais representantes de fauna nesses ambientes. Né? Mas já tratamos muitos animais da nossa biodiversidade aqui na região, muito da nossa fauna regional. Por exemplo, cachorro do mato, né? Que é um canídeo silvestre, né? Gato mourisco. É muito comum nessa época de verão a gente receber as serpentes recolhidas pelos bombeiros. Né? Então é muito comum. Tivemos casos de cobras que morderam pessoas em Guaraciaba, em Tunápolis. Então, muitos desses animais que são recolhidos e levados até o hospital para que seja identificado e tomar o soro específico, esses animais são levados para nós, principalmente jararaca, urutu-cruzeiro, né, coral. Esses animais são levados até nós, faz uma avaliação preliminar juntamente com a Polícia Militar Ambiental e libera-se novamente no ambiente ou até mesmo se direciona até mesmo para Florianópolis, onde tem o local que se recebe todos os animais que não se tem condições de largar, que pertence à Polícia Militar Ambiental, que é na cidade de Florianópolis. Sim, muitos desses animais, então, eles não podem voltar para a natureza aqui. Exato. Aí vocês têm que tomar outras providências. Nesse caso, por exemplo, enviar para Florianópolis. Mas acontece de vocês terem que transportar esses bichos para mais longe, para que eles de fato voltem para aquele que é o ambiente de origem deles, professor? Então, tem uma política muito interessante que eu digo que... acredito que esses animais que são resgatados na região têm que ser soltos aqui.
né? Porque mantém a nossa biodiversidade. Não concordo muito em soltar em outras regiões, né? Mas tivemos casos, por exemplo, de felinos de grande porte que são soltos em áreas maiores, né? Na região de Chapecó, Passos Maia, então tem fragmentos florestais maiores. Então, a grande maioria dos animais, se possível, se eles não estiverem com ferimentos graves ou até mesmo não se identifica que ele ficou por muito tempo em cativeiro, ou, por exemplo, macacos. As pessoas, nos últimos anos, têm muito macaco de animal de estimação, né? Começou com uma moda, aí o latino e entre outros famosos compraram macacos legalizados, que há a possibilidade, e começaram a retirar animais da natureza para se ter como animais de estimação. Tivemos casos de primatas, de macaco prego, que o proprietário, para prender ele numa coleira, não funcionou, ele pegou um prego, furou a mão do macaco com uma martelada e acabou amarrando ele em um local específico. Então, esses animais que ficam por muito tempo ou tem algum problema grave de saúde, eles não voltam para a natureza. São destinados a zoológicos e centros de conservação. Sim. Vocês têm autonomia para decidir, vocês do núcleo, se vão soltar o animal aqui ou se o destino tem que ser outro? Vocês têm o poder para tomar essa decisão, professor? Então, esse é um trabalho juntamente com o órgão legal, né? A Polícia Militar Ambiental, juntamente com os policiais e com o comandante, a gente faz uma avaliação desse animal, né? Uma avaliação biológica e veterinária. E esse animal, ele se tem uma conclusão, se ele pode novamente integrar uma comunidade biológica ou ele tem que ser destinado a um cativeiro para o resto da sua vida, né? Temos casos de papagaios que são destinados a zoológicos. Por exemplo, um papagaio marara vive 80 anos. Então, ele vai ser destinado a cumprir uma pena que ele não teve culpa de 60 a 80 anos dentro de uma gaiola, por algum tipo de atividade humana. Atropelamentos resultam em muitos ferimentos em animais, professor? É uma situação bastante comum? Essa época é bem interessante essa tua pergunta, Thiago, porque é uma época que se chama muita atenção, né? Porque os atropelamentos na época do verão ele tendem a aumentar. Época reprodutiva dos animais, eles se deslocam e acabam sendo atropelados. Só para se ter uma ideia, anualmente no Brasil atropela-se mais ou menos 475 milhões de animais, né? O dobro do número da população brasileira, hoje que é mais ou menos 206 milhões de pessoas, né? Então, esses animais são atropelados, né? E sofrem diversas fraturas, pode também se causar algum tipo de acidente com o ser humano, então bater um carro num animal de médio ou grande porte causa um estrago gigantesco. Então, a grande maioria desses animais são animais pequenos, são serpentes, que não se tem tanto controle, mas aí por volta de 9% são animais grandes, né? Que atravessam a BR, o veículo acaba batendo nesse animal e causa diversas fraturas ou até mesmo a morte do animal. Sim, se o animal sobrevive, qual é a recomendação para o motorista, por exemplo? O indicado é manter o contato com a polícia ambiental, que recolhe esse animal, e se tem todo um procedimento de tratamento desses animais. Eu fiz um monitoramento, só para se ter ideia, da cidade de São Miguel do Oeste a Chapecó. Em um ano, eu fiz um trajeto só de mamíferos, eu encontrei 400 animais atropelados. Né? Então, que animais, por exemplo? Principalmente gatos do mato, tamanduás. Acontece muito de tamanduá ser atropelado na nossa região. E felinos. Os felinos, quando eles atravessam a rua durante a noite e o carro está com o farol aceso, ele fica ofuscado a sua visão com o farol, ele fica estagnado no meio da BR e acaba ocorrendo um choque. Hoje eu conversei com o professor de Ecologia, Jackson Preus, que é coordenador do Núcleo de Estudos em Vida Selvagem do curso de Veterinária da UNOESC. A entrevista do RPN é um oferecimento de Dalcar Indústria, tecnologia de ponta desenvolvida por gente da nossa terra. Indústria de elevadores comerciais, residenciais, de carga e cremalheiras para obras, atendendo às normas da construção civil NR18 e NBR 16200. Os produtos da Dalcar Indústria passam por rigoroso controle de qualidade que garante segurança, modernidade e praticidade. Dalcar Indústria desenvolvendo soluções para melhorar a vida das pessoas. Na SC 492, quilômetro 71, no acesso para Bandeirante. Fone 3622-4581.